Fala aí pessoal, boa noite, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu gostaria de falar com vocês, conversar com vocês a respeito do arquivo de log dos bancos de dados do SQL Server. É um assunto extremamente importante e vocês vão precisar saber como ele funciona internamente quando vocês quiserem fazer um restore, ou quando vocês quiserem definir uma política de backup, ou eventualmente até para saber por que uma transação está presa, ou o que está acontecendo dentro do seu banco de dados, que ele não para de crescer. Enfim, o transaction log, ou o log de transações, o arquivo de log de transações do SQL Server é extremamente importante. Existem debates até, debates, enfim, que falam que o log de transações é até mais importante do que o arquivo de dados do SQL Server. Mentira, os dois são importantes, são muito importantes, mas o SQL Server trabalha de uma maneira que se chama WAL, Write Ahead Log. O que isso quer dizer? Quando você efetivamente comita, ou quando você efetivamente grava as transações, mudanças que você executa dentro do seu banco de dados, ele vai gravar antes no arquivo de log de transações. Depois, ele vai jogar para os arquivos de dados, para os data files, ok? Então, assim, essa é a primeira importância do arquivo de log de transações. Todas as, adivinha, transações estão dentro dele. O que são transações dentro de um banco de dados? É, Qualquer tipo de comando DML, comando de insert, comando de update, comando de delete, comandos que vão modificar os seus dados, manipulação de dados, beleza? E também, pessoal, comandos que criam tabelas, modificam estruturas, DDL, também são considerados transações, ok? Esse vídeo aqui, na realidade, é um pré-requisito para um outro vídeo, para um próximo vídeo onde eu falo a respeito de modelos de recuperação. Modelo de recuperação é como que o SQL, você definir como que o SQL Server vai trabalhar com o seu arquivo de log de transações. Tá? Aqui, nesse vídeo, eu vou mostrar o mecanismo interno do log de transações, coisa bem simples e rápida. E no próximo vídeo eu falo sobre modelos de recuperação, ok? Ou seja, como que você configura o SQL Server para trabalhar com o seu arquivo de log de transações. Beleza? Antes de mais nada, literatura oficial. Vamos lá. Eu tenho aqui meu Books Online do SQL Server, né? Isso aqui é da versão 2008, mas para a versão 2014 só mudou o algoritmo de cálculo de tamanho, tá ok? O mecanismo de trabalho do SQL Server pro log de transações é exatamente o mesmo. O que isso aqui quer dizer, tá? Eu vou resumir, depois vocês entrem com calma, verifiquem. Eu vou deixar isso embaixo do vídeo, esses links, tá? Dá uma olhada aqui. Quando eu crio um arquivo de log de transações, eu estou criando isso aqui. Eu estou criando um bloco, um LDF grandão. Eu estou criando um LDF que tem pequenos chunks, ou pequenos pedaços que vão ser usados para gravar as transações, efetivamente. Isso é um arquivo, pessoal, binário. Você não consegue simplesmente abrir ele e ler, enxergar, mas existem ferramentas de terceiro que permitem você ler o arquivo de log de transações e eventualmente até recuperar transações. Tem uma tabela na realidade, né? É retornada por tabela, uma função. Existe uma função no SQL Server que permite você ler esse arquivo de log de transações, tá? Vamos lá. Então eu tenho um LDF aqui no meu banco de dados, por exemplo, que o SQL Server criou 5 chunks ou 5 pedaços, 5 virtual logs, que nesse atual momento estão, nesse caso aqui, usando a partir daqui do virtuallog 3. Eu tenho um checkpoint aqui, tenho o final do meu arquivo de log de transações, beleza? E aqui eu não estou usando nada, ok? Por que falam que isto aqui é circular? Porque assim, ó, eu tenho um pedaço aqui que está truncado. O que quer dizer truncado? Limpo. O SQL Server percebeu que essas informações que estavam dentro do Virtuallog 1, Virtuallog 2 não eram mais úteis para recuperação, ele simplesmente descartou essas informações, marcou elas como reusáveis, certo? Então o SQL Server pode reusar esses 2 Virtuallogs aqui, beleza? Então vamos supor que eu tenho uma transação que começou
Essa transação, então, começou aonde? Ela começou aqui. Beleza. Minha transação, então, começou aqui. Segue a flechinha aqui, ó. Essa transação cresceu e tive que passar para outro virtual log file. Beleza, passei. Aí o que ele fez? Ele voltou o uso para cá, para o primeiro virtual log file. Por quê? Não tinha mais necessidade, ele já tinha um espaço truncado e não tinha por que ele crescer aqui, se ele já tinha um espaço aqui. Se precisar, ele cresce. Você pode permitir o autogrowth do seu virtual log file. Na realidade, existe do seu log file, desculpa. Existe uma série de boas práticas quando se fala a respeito do tamanho desses virtual log files e também da quantidade desse virtual log file. Então a gente tem dois fatores aqui importantes. A gente tem tamanho, vou deixar em inglês, tá? A gente tem tamanho e a gente tem quantidade de virtual log files, tá? Se você tiver muitos virtual log files pequenos, você vai ter problema de gerenciamento. Quando eu estou falando muitos, eu estou falando de algo em torno de 20 mil virtual log files dentro de um arquivo de log de transações. Beleza? Tamanho. Se você tiver um virtual log file muito grande, você pode ter problemas. Se você tiver um virtual log file muito pequeno, você também pode ter problemas. Boas práticas gerais, assim. Um virtual log file de algo em torno de 512 MB é o suficiente, é o que se diz recomendado, tá? Existem posts de blog de comunidade e de engenheiros da Microsoft. Um desses caras é esse blog aqui, ó. SQL Skills, o Paul Randall escreveu bastante sobre esse cara, tá? Sobre algoritmo de criação de virtual log files, sobre durabilidade, quando que é usado, enfim, por aí vai. Beleza? Então, vale a pena vocês darem uma olhada no blog desse cara, do blog do Paul Randall. Ele é um dos caras, um dos chefe dos times que desenvolveu o sistema de DBCC de validação de consistência dos bancos de dados do SQL Server. Isso é bem legal. E ele também escreve bastante sobre os log files, aspectos físicos do log file. Como eu mostrei para vocês, o SQL Server começa escrevendo aqui e vai embora, tá? Aí suponha que acabou. A transação acabou aqui, legal. Aí eu tenho uma outra transação. Ele vai começar a escrever aqui e por aí vai, ok? Vocês conseguem perceber que o SQL Server escreve no log file de maneira serial, ok? Então, todo aquele papo de ter vários arquivos de dados para paralelizar leitura de tabela, isso é válido para arquivos de dados, para MDF e NDF. Isto não é válido para log files. O Paul Randall, inclusive, fala e mostra por A mais B que tenha apenas um arquivo de log no teu SQL Server. Em que situação que pode ser que eu tenha mais do que um arquivo de log no SQL Server? Numa situação de que eu estou com o meu arquivo de log dentro de um disco, esse disco está chegando no seu fim, ou por causa do log file ou por causa de algum outro arquivo, meu banco de dados não pode parar. Se o meu log file chegar no limite, o banco de dados para a escrita. Ele vai continuar só em leitura. O que eu faço? Se o meu disco estiver chegando no limite, eu simplesmente crio um outro arquivo de log em outro disco, para o meu banco de dados continuar resolvendo. Depois, pessoal, limpeza do sandbox, housekeeping, limpa. Eu tenho no meu blog como que exclui esse arquivo de log secundário, tá? Criou um arquivo de log secundário para continuar o seu trabalho numa emergência? Beleza, continua ele lá em uma janela limpa, tá? Housekeeping, por favor. E eu tenho uma outra entrada aqui no Books Online que fala um pouco a respeito do log de transações propriamente dito. Tranquilo? O log de transações, então, ele é circular, ok? Como o desenho. Ele é formado de uma série de pequenos arquivos chamados virtual log file, né? E existem algumas boas práticas que circundam esses caras, os virtual log files e o tamanho em si do log de transações. Beleza? Maravilha.
Vamos lá, então. Eu queria mostrar mais a prática do que a teoria para vocês. O que é o truncate do log de transações? Isto. Eu cheguei no meu limite aqui, no log de transações, end of logical log. Cheguei no meu limite do meu log lógico e dei o commit, ou dei o rollback, enfim, de qualquer forma, e dependendo do modelo de recuperação que o SQL Server está trabalhando, eu não preciso mais dessa informação, porque essa informação já foi comitada. E se o SQL Server já copiou essa informação para o MDF, ou para o NDF, ou para o arquivo de dados, eu não preciso mais dessa informação. Simples assim. Então o SQL Server despreza essa informação, certo? Ele simplesmente trunca o arquivo de log de transações nesse aspecto aqui. O que ele vai fazer? O meu virtuallog 3, 4 e a parte do 1 aqui, ele vai limpar. Ele não vai devolver esse espaço para o sistema operacional. Ele vai simplesmente truncar esse espaço para ser reutilizado pelo próprio SQL Server. Beleza? A única maneira de você limpar o espaço truncado do log de transações para o sistema operacional é a partir de um outro comando, tá? O shrink file da vida. Por que eu não recomendo fazer isso? Porque você tem que ficar. Se o SQL Server chegou num tamanho X de log, é porque ele precisa, normalmente precisa daquele tamanho X de log. Se você ficar liberando esse espaço para o sistema operacional e depois ele vai ficar crescendo toda hora, você faz com que o SQL Server cresça o arquivo de log de transações através de um mecanismo que se chama growth, ou crescimento. O problema do crescimento é que para você crescer um arquivo de log de transações, ele precisa crescer um pedaço dentro do sistema operacional e precisa jogar zero dentro desse arquivo. Precisa jogar uma série de zeros lá dentro desse arquivo. Isso se chama Zero Initialization File. Por que ele tem que fazer isso? Ele tem que garantir que não tem nada lá dentro. Por quê? Ele pode entender, o SQL Server pode entender que já tem informação de transação lá dentro. Não pode ficar poluído, em maneira nenhuma. Então, o crescimento do log de transações é um negócio complicado, é um negócio bem custoso para o SQL Server, tanto que ele prefere sempre reutilizar o que já existe. Quando ele vê que não tem mais para onde crescer, ele já está cheio, aí sim ele cresce. Ok? Então, pessoal, vamos lá. Aqui eu estou criando um banco de dados, se chama LDF Internal, e eu tenho o meu MDF aqui, que é o meu arquivo de dados, e eu tenho o meu LDF aqui, que é meu arquivo de log. Beleza, log de transações. Muito bem. Esse arquivo de log de transações vai ter um tamanho de... Eu vou alterar esse cara aqui. Vai ter um tamanho de 1 mega. E ele vai crescer de 5 em 5 mega. E o seu limite máximo é 30 mega. De propósito, tá? Estou fazendo um crescimento, eu estou restringindo o crescimento dele de propósito, tá bom? Meu arquivo de dados pode crescer à vontade, tá? Criei meu banco de dados, então. Ele está aqui. LDF interno. Beleza. Eu já tenho algumas outras queries aqui, que são as seguintes. Eu vou criar uma tabela, então, dentro desse meu LDF internal. Beleza. Criei. Essa tabela não tem dados ainda. E eu vou chegar na minha outra seção aqui. E nessa seção aqui, eu vou dar uma olhada em como está o meu arquivo de log desse banco de dados. Como? dbcc loginfo. Esse é o primeiro comando que eu queria mostrar para vocês. Então, eu tenho o meu arquivo de log. Então, pessoal, eu tenho aqui que tipo de informação, né? Meu file ID. Sempre, quando você cria um banco de dados no SQL Server, o file ID 2 é o teu arquivo principal de log de transações. Você não consegue apagar esse cara, mesmo que se você criar um outro arquivo de log de transações e depois tentar apagar esse cara, você não vai conseguir, você consegue apagar o outro só. Eu tenho aqui tamanho de cada virtual log file. Tamanho, nesse caso aqui, está em bytes, tá? Aqui é o tamanho do meu primeiro virtual log file, meu segundo, meu terceiro, meu quarto. Beleza? Como é que é esse tamanho aqui, ó? Se está em bytes,
Então eu tenho cada virtual log file algo em torno de 250 kbytes. Lembra que eu criei esse cara com 1 mega? 250 multiplicado por 4, 1 mega, beleza? Vamos voltar lá então. Tá, aí vamos seguir. Eu tenho também o start offset, deslocamento, né? Aonde está, dentro do meu arquivo de log, onde está esse virtual log file. fsec number é um número interno do SQL Server. Parity e create LSN, ou seja, em qual LSN, qual log sequence number, qual transação que eu criei esse cara aqui. Beleza? Isso aqui é particularmente importante para a gente. Os principais, né? Os principais campos aqui são, para mim, file size e status. Status 2 quer dizer que o SQL Server precisa desse virtual log file. Para quê? Para fazer alguma coisa. Para recuperar ou para tem alguma transação aberta aqui dentro desse banco de dados que precisa desse virtual log file aqui. Então, este virtual log file que está com status 2, você não consegue liberar ele com truncamento. Você não consegue truncar esse cara especificamente. Beleza? Muito bem. Apenas como nota, né? O SQL Server sempre tem um cara, pelo menos um cara, o virtual log file que está com status 2. Sempre. Que nem no Oracle, sempre vai ter um active. Sempre, sempre, sempre. Beleza. Vamos lá. Agora, eu tenho um outro DBCC também, que é o SQL Perf Log Space. Esse cara também é bem legal, que ele mostra para mim todos os bancos de dados da minha instância e mostra para mim qual é o tamanho do arquivo de log total e o percentual desse arquivo de log que está sendo usado. Beleza? Agora, lembra da consulta que eu havia falado, das sysdatabases? Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho aqui log reuse wait desk. Lembra do meu LDF interno que eu acabei de criar? Está em modo de recuperação simples, por enquanto não se preocupa com isso. E log reuse wait desk, ou seja, o que está esperando, o que o SQL Server está esperando para eu poder truncar? Por que eu não posso truncar esse cara aqui? Nada. Tipo, você pode truncar esse cara se você quiser. Não tem problema nenhum. Beleza? Vamos lá. Agora, lembra que eu criei uma tabela, né? Antes disso. Então é o seguinte, pessoal, eu também posso executar uma consulta aqui que vai mostrar para mim como que está o meu arquivo de log. Olha aí, eu tenho então 607 linhas aqui, estou no LDF interno, né? Lop begin xact, xact é transação, tá? Transaction, né? Modificação de coluna, quando eu criei, lembra quando eu criei a tabela? Por aí vai. Uma série de execuções aqui, de entradas dentro do meu log de transações. Tá? Não se preocupa muito com esse cara aqui não. Só se preocupa com esse cara aqui tem todas as informações que eu preciso. Esse cara aqui tem todas as informações que eu preciso para recuperar o meu banco de dados caso aconteça algum desastre. Beleza? Tem um instrutor meu que fala guarde o log de transações com a sua vida. Entendeu? Então, assim, coloca em disco com redundância, faz backup dele com carinho, porque o negócio, assim, se você conseguir recuperar ele, você consegue recuperar seu banco de dados, tá? O log de transações é muito importante, importantíssimo, tá bom? Vamos lá, aqui ele mostra para mim também o LSN, né, o Log Sequence Number, qual que foi a operação executada, qual que é o contexto, né? A transação, o ID da transação, toda transação dentro do SQL Server tem um ID, e por aí vai. Tem uma série de informações aqui nessa função. O problema é ler e interpretar todas elas, né? Impossível, a gente não sabe tudo isso aqui. Isso aqui é interno para o SQL Server trabalhar, tá? Por isso, inclusive, que o log de transações é binário, você não vai abrir ele como texto, tá bom? Então, vamos executar uma transação. Lembrando que eu não tenho nada aqui, né? LDF internal nothing, beleza. Então, vamos começar uma transação aqui. Ó, begin tran, tá bom? Só para facilitar aqui, ó. Begin transaction, estou começando uma transação, declarando um loop, um controle de loop, enfim, uma variável, e estou colocando uma série de valores dentro da minha tabela que eu acabei de criar. Mas eu não estou fechando a transação. Inicia a transação, beleza. Ele concluiu a transação? Não, ele não concluiu a transação. Por quê? Eu não dei comando de commit ou rollback. Eu simplesmente iniciei a transação.
Tá? Então, tem uma funçãozinha aqui que mostra para a gente o estado da transação dentro desta seção. 1. Exact state, abre e fecha parênteses, né? Essa função vai mostrar qual que é o estado da minha transação. Se for 0, quer dizer que eu não tenho nenhuma transação aberta dentro dessa seção. Se for 1, eu tenho uma transação aberta e está pendente commit ou rollback, ou seja, efetive as alterações no disco ou volte as transações, desfaça as alterações que você fez. Beleza? Muito bem. Agora vamos dar uma olhada aqui no meu log reuse waitDesk. Olha que interessante. Eu tenho uma transação ativa. Meu amigo, você não vai conseguir truncar esse log de jeito nenhum, porque você tem uma transação ativa dentro desse banco de dados. Eu consigo ver essa transação? Bom, consegue. Boa sorte para interpretar, mas você consegue. Dá uma olhada. Olha o tempo que está demorando. Essa é a proporção que o log de transações pode tomar. Olha aqui, ó. 106 mil linhas. Quase 107, né? Aqui são todas as operações que eu fiz. Ó, linha a linha. Tá tudo aqui. Contexto, ele mostra até o objeto que eu modifiquei. Dá uma olhada aqui, ó. Unit name. Allocation unit name. Allocation unit é o objeto dentro do SQL Server. pktest. É a primary key lá da tabela teste, né? Que eu já criei. E aí, até o final, vamos lá, aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Lop insert log operation, né? Log operation insert rows na clustered. E aí, o que mais que tem para baixo? Nada. O que isso quer dizer? A transação está em aberta. Eu estou no contexto do mesmo banco de dados, tá? LDF internal. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho uma transação aberta. Speed, é o Server Process ID 55, né? Olha aqui. É a minha outra janela, minha outra seção, tá aberta lá. Transação de usuário. Tá lá aberta, bonitinha, certo? E se eu der um SQL perf aqui, log space, como é que está o uso do meu... olha só. 93%. 93% de espaço de log usado. Olha, que coisa. E o meu log size está em 20, 25, 26 MB. Provavelmente no próximo crescimento ele não deixaria mais eu crescer. E se eu der o dbcc log info, como é que estamos? Olha que interessante, o status dos meus virtual log files. Tudo em 2, ó. Tudo em 2 aqui. Tudo 2. Alguns zeros. E aí, ele vai preencher esses zeros aqui. Se ele não conseguir mais voltar para os virtual log files anteriores, ele vai crescer o arquivo. Tentar, né? Nesse caso aqui, ele daria algum erro, porque ele não deixaria. Só um PS, se você está numa transação e deu erro nessa transação, na tentativa de crescimento do log, o SQL Server automaticamente despreza essa transação. Beleza? Bom, então vamos lá fazer o commit da transação, ou rollback, né? Vamos fazer o commit da transação. Beleza, comitei a transação, liberei recursos. Meu exact state está em 0. Maravilha, hein? Quer dizer que não tenho mais transação ativa. Consigo ver transações ativas aqui no banco de dados? Não, não há mais transações ativas no banco de dados. Ok. Nota que o sys.databases ainda fala, ainda mostra que tem uma active transaction pendente. O que isso aqui quer dizer? O SQL Server precisa dessa informação para recuperar o banco de dados, para manter o teu banco de dados em um estado consistente. Então ele ainda não consegue truncar esse cara porque provavelmente a transação ativa ainda está dentro do arquivo de log, não está necessariamente no MDF LDF, beleza? Opa! Vamos dar uma olhada lá no arquivo de log. Então tem esse monte de informação, deixa ele carregar, vai levar uns 10 segundos para ler tudo isso aqui. Beleza. Dá uma olhada aqui, ó. Então no meu arquivo de log de transações eu tenho o commit exact, ou
comite a transação, efetive a transação, realmente faça essas alterações que eu estou pedindo para você fazer. Beleza? Beleza, então. Vamos dar uma olhada agora no meu log info. As que estavam em status 2 continuam em status 2 e o que estava em status 0 está lá. Quando que o SQL Server vai começar a mexer nisso, nesse status 2? Bom, a gente já viu que a transação não existe mais, né? Ela não está mais ativa, mas as informações ainda estão no arquivo de log de transações. Então, se eu começar uma outra transação, provavelmente o SQL Server vai precisar desse arquivo de log. Então, ele vai ver que essa transação já está com o comando de OK lá, vai jogar no meu datafile, e aí ele vai simplesmente limpar esse caminho aqui, limpar esse espaço aqui. Ok, pessoal? Então, eu vou reiniciar essa transação aqui. Vou colocar outras informações aqui. Se eu fizer um select na tabela, normal, está executando. Vamos lá, então. Então, ele executou com sucesso. Qual que é o meu estado de transação? 1. Então, agora eu tenho uma transação ativa. Como é que está o meu log de transações? Deixa ele terminar. Vocês lembram da quantidade, mais ou menos? Era 107, algo em torno disso, né? Então, nota que o SQL Server não fez append, ele não jogou a transação lá para baixo. Ele simplesmente reutilizou o log de transações, neste caso. E não tem o commit ou rollback aqui embaixo, né, no último. Isso aconteceu, ele simplesmente reutilizou o log de transações dessa maneira direta e fez o truncate, da maneira que nós esperávamos, porque o meu banco de dados está em modo simple, tá? Dá uma olhada aqui. Meu banco de dados está em modo simple. Ele não está em modo full. Se fosse em modo full, isso não teria acontecido. Próximo vídeo eu vou explicar com calma os modos de recuperação, ok? Vamos lá. Então, eu vou dar o meu rollback aqui. Vou desfazer a transação e tudo bem. É isso que eu preciso, ok? Como é que está o meu log info? Tem algumas coisas com status 2, algumas coisas com status 0, e o SQL Server vai simplesmente reutilizar, porque está tudo tá com o comando rollback lá embaixo. E olha que interessante. Como é que está? Deixa eu mostrar assim, fica melhor. Como é que está o espaço utilizado pelo log de transações? Nota que o log de transações não cresceu, ainda está em 26 MB. Mas o log space está menor. O log space usage está em 33%. Apesar do status lá estar tem vários virtual log files com status 2. Por que isso aconteceu? O SQL Server vai reutilizar aquele espaço depois. Ok? Aqui ele simplesmente não precisou jogar as informações que a gente pediu para os data files. Então, ele simplesmente deixou no arquivo de log de transações. Beleza, pessoal? Era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Alguns posts, algumas entradas no Books Online, né? Alguns documentos do Books Online, esses dois aqui. Acho bem importantes esses caras. E especificamente o blog desse cara aqui é bem interessante para a gente pegar uma série de informações a respeito dos arquivos de log de transações. Tá bom, pessoal? Lembrem-se, guardem o arquivo de log de transações com a vida de vocês. Isso é muito importante. E no próximo vídeo, a gente fala a respeito dos modelos de recuperação das bases de dados do SQL Server. Tá? Eu precisava dar essa introdução em arquivos de log de transação para conseguir falar sobre os modelos de recuperação. Beleza, pessoal? É isso, então. Uma boa noite para vocês. E qualquer dúvida, poste comentário aí embaixo. Tá? Vou deixar esses links aqui embaixo para vocês. Tá? É isso. Boa noite. Abraço. Obrigado pela paciência.